Vamos a alguns fatos importantes que você precisa saber antes de mergulharmos na matéria de fé e fato. Nós estamos realizando uma prova da banca Sebrasp, certo? CESP-Sebrasp. O que você precisa saber? Existe uma padronização de prova e essa padronização de prova envolve língua portuguesa também. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar sobre essa padronização, vou falar sobre os conteúdos principais, eu espero que você anote tudo e que você consiga rever isso até o momento da sua prova. Nós estamos falando de uma prova de múltipla escolha. Quando nós temos prova de múltipla escolha, que não é aquele padrão certo e errado, você tem na realidade uma prova de língua portuguesa que não muda o seu estilo. Nós não temos uma alteração drástica de estilo, mas o que acontece é a abordagem dos conceitos é um pouquinho diferente. Como assim, Pablo? Eu vou explicar para você. Em uma prova em que nós temos 120 questões, uma prova regular de certo e errado, o Sebrasp costuma colocar até 30 questões de língua portuguesa. 30 questões que são isoladas e cada questão aborda um aspecto, interpretação, outras cobram crase, outras concordância, reescrita de trechos de texto, tipologia textual, etc. Porém, não é isso que acontece quando nós temos uma questão de múltipla escolha. Com uma questão de múltipla escolha, comumente a banca aposta em duas coisas elementares. Uma delas é a parte de interpretação, certo? Interpretação. E eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. E a segunda parte, que é bem importante, é a parte de reescrita, também conhecida como retextualização ou a refacção de trechos do texto. Acontece que na parte de interpretação você terá que escolher as suas estratégias, né? Porque você tem as estratégias de leitura e vai ter que perceber o que a questão está tentando exigir de você. Se é a percepção de uma inferência, se é a percepção de uma opinião colocada ao longo do texto, se é a percepção da tipologia, se é a estratégia argumentativa, etc. Quando falamos de reescrita, o que nós temos aqui é diferente. Nas questões de reescrita, a banca vai retextualizar, vai reescrever trechos do texto ou pedir para você se determinados trechos do texto podem ser reescritos de forma distinta. E isso você pode ter em cada assertiva uma frase reescrita. Você entende o que eu quero dizer? Mesmo que você tenha 5 questões tão somente, você pode ter, então, multiplique 5 pela quantidade de alternativas e você terá aí uma possibilidade de 20 ou 25 subitens para você analisar. Então, o que eu quero que você entenda é, nas questões de reescrita, você precisa compreender um pouco de alguns aspectos associados à morfologia. Eu vou dizer quais são esses aspectos. Um pouquinho, mas bem pouquinho de sintaxe, noções básicas de sintaxe, porque isso vai servir para você poder julgar outros pontos que são pontos pertinentes do nosso estudo. Depois disso, você vai precisar de concordância, vai precisar ter noções de crase, noções de colocação pronominal e noções de pontuação, tá? Isso não quer dizer que outro elemento dentro da gramática não possa aparecer na prova. O que eu estou querendo dizer é que as minhas apostas ficam aqui porque ao longo de toda a minha carreira como analista de provas, o que eu noto é que a banca gosta de lidar com esses assuntos. Pablo, por mais que eu já tenha muito tempo de estudo, eu sou um pouco iniciante, bisonho em língua portuguesa. Então não sei o que significa isso que você escreveu. Morfologia, classes de palavras e papéis frasais das palavras. Quer dizer, como é que aquela palavra ali está ali, por que ela está ali e o que ela é. Sintaxe, função dos elementos dentro de uma perspectiva analítica, ou seja, noções de sujeito, predicado, noção de uma oração subordinada, uma oração coordenada. E aí nós temos um casamento entre morfologia e sintaxe. Por quê? O assunto de conectivos, né, fundamentalmente as conjunções,
é muito importante para você entender perguntas associadas à própria interpretação das funções sintáticas, além das funções textuais. Concordância tem a ver com o ajuste, com a harmonia frasal relativa ao que nós entendemos por masculino, feminino, singular e plural. A ideia, grosso modo, é essa. Crase, o acento grave empregado na letra A, que é algo muito recorrente nessa banca examinadora. Colocação pronominal diz respeito à posição dos pronomes oblíquos átonos. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e se novamente, em relação ao verbo, se está antes, no meio ou depois do verbo, o que convencionamos chamar de próclise, mesóclise e ênclise, certo? Além disso, pontuação. E por que eu deixo pontuação por último? Porque é o conteúdo mais denso. Talvez você pense, acho que o mais denso é análise sintática, na realidade não é. Por quê? Porque a pontuação exige conhecimento de todo esse background de informações para você poder julgar a posição de uma vírgula, por exemplo, dentro de uma frase. Nós vamos passar por esses elementos, eu espero que você tenha aí uma folha de papel para poder anotar tudo que eu vou falar ao longo desta hora. Eu sei que é muita coisa e eu sei que você precisa repassar tudo isso. Comecemos então falando sobre um assunto bastante importante, que é interpretação. Uma coisa que me deixa um pouco mais tranquilizado em relação à banca Sebrasp é o fato de que a interpretação de textos não é tão complexa. Mas, Pablo, eu ouço muita gente dizer que a interpretação de textos dessa banca é praticamente uma coisa de maluco. Não, na realidade não é. Vamos partir do princípio. O que nós sabemos sobre a interpretação de textos da banca Sebrasp é que ela é uma interpretação vocacionada. O que eu quero dizer com vocacionada? Geralmente, a banca examinadora apresenta para você um texto base cujo fundamento, cujo conteúdo está relacionado à área do concurso. Então, você vai prestar um concurso para delegado, você vai ter um texto ali, por exemplo, falando sobre a atividade do delegado, falando, por exemplo, sobre força policial, sobre inquérito, falando sobre conteúdos que são pertencentes ao edital. Ou seja, não é necessariamente uma coisa nova, sabe? Seria muito raro, por exemplo, você ter uma prova dessas com um texto sobre nutrição, por exemplo, ou sobre cuidado com os cães, né? No sentido de acostumar pets à vida contemporânea na cidade grande. Então, a interpretação costuma ser vocacionada, os textos costumam ser direcionados, o que facilita muito a vida. Mas, antes de tudo, nós precisamos entender que um texto possui, ele se adequa a uma coisa chamada de tipologia. Então, o que eu vou fazer aqui é revisar o conceito de tipologia textual. Muito bem? Quando nós falamos de tipologia, estamos falando de uma série de características que estão associadas a determinada construção textual e que fazem o texto ser reconhecido como pertencente a um grupo. Se nós formos falar de tipologia, nós temos então a tipologia narrativa, depois nós temos a tipologia descritiva, depois temos a chamada tipologia dissertativa. Seguindo, nós vamos encontrar aqui, número 4, a tipologia injuntiva, e por fim, número 5, vamos encontrar a tipologia prescritiva, certo? Como é que você faz para
responder questões sobre tipologia. Você vai utilizar o que eu chamo de regra dos 2 P's, certo? Como assim? Pensa comigo, 2 P's, um deles é predominância, certo? Por quê? Porque nós vamos pensar naquela tipologia que aparece mais, beleza? Então, a primeira coisa que você pensa, o que é que tem mais nesse texto? Tem mais descrição? Tem mais narrativa? Tem mais dissertação? É o critério da predominância. E para você entender essa predominância, você vai pensar no esquema do propósito. Propósito. Então, quando você estiver lendo o texto, você vai se perguntar, por que o cara escreveu isso? Qual foi o objetivo dele ao escrever? Respondendo à pergunta do propósito, você terá exatamente cada tipologia respondida. Vou mostrar para você. A tipologia narrativa tem o propósito de contar ações. Contar uma história, sequenciar fatos para você. Você tem personagens, você tem um tempo, você tem todos esses elementos que são importantes para você poder trazer essa sequência. Então, contar ações. Já a tipologia descritiva tem como objetivo levantar características. Então é aqui, ó, caracterizar. A tipologia dissertativa tem qual objetivo? O objetivo essencial dela é, de alguma maneira, debater, certo? A tipologia injuntiva tem como objetivo orientar. E a tipologia prescritiva tem como objetivo normatizar. Então, vou explicar para você aqui, basicamente, a narrativa eu já falei que tem como objetivo contar histórias, então você vai pensar em contos, crônicas, novelas, romances, etc. Agora, na descritiva, você pode ter, por exemplo, um poema que traga para você apenas características de um muro, como o próprio poema O Muro, do Alberto de Oliveira. Eu posso ter uma tipologia dissertativa cujo objetivo é debater. E esse debate pode ser realizado de 2 formas. Eu posso ter um debate simplesmente expositivo, em que eu trago informações que são informações importantes para trazer conhecimento para o indivíduo. Então, no texto expositivo, o autor não se coloca. Ele não coloca opinião, ele não faz uma avaliação particular, ele não traz o seu ponto de vista. Ele tenta se manter, de certa maneira, imparcial, o que é diferente do chamado texto dissertativo argumentativo. Tá? Por quê? Porque no texto argumentativo, o autor vai tentar provar para você que o ponto de vista dele é correto. Então, nesse caso, ele usa os chamados operadores do discurso, ele usa conectivos, ele usa estratégias argumentativas para enredar você, para fazer você acreditar naquilo que ele está falando, para fazer você acreditar naquilo que ele está dizendo. Pablo, fundamentalmente, qual é a diferença entre o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo? A diferença elementar é que o texto dissertativo expositivo não apresenta uma tese. O texto dissertativo argumentativo apresenta uma tese. E aí o autor tenta convencê-lo de sua tese por meio de argumentos. O texto injuntivo é aquele cujo objetivo é orientar. Então isso nos remete, por exemplo, a manuais e textos instrucionais. A característica mais clara dele é a presença de verbos no imperativo. Faça, pegue, una, jogue, junte. E depois o texto prescritivo, que tem a intenção de normatizar. A característica é ser essencialmente um texto que é preciso e direcionado, como, por exemplo, o texto da lei. O texto da lei não tem verbos no imperativo. Os verbos que estão no texto da lei, você pode notar que, em sua maioria, estão no infinitivo, tá? Fazer, pegar, receber, ofertar, exigir,
certo? Isso aí que traz para nós a norma é o chamado texto prescritivo. Além disso, nós temos que entender que para fazer a interpretação do texto, existe uma diferença elementar, que é a diferença entre você inferir e a diferença de inferir, basicamente compreender. Compreender. Eu poderia colocar no lugar de inferir interpretar, mas não vou colocar. A compreensão é algo um pouco mais mecânico, porque se refere quase que exclusivamente ao processamento da leitura. Como assim, Pablo? Você decodificou, tá? Você ainda não processou, tá? Então você decodificou a leitura. Você viu que no segundo parágrafo o autor fala sobre uma nova força policial que está surgindo em determinada cidade. Isso quer dizer que você compreendeu o que estava escrito. Agora, inferir é um passo além, ele está no campo da interpretação. Inferir significa tirar uma conclusão com base nas informações que você toma como premissas. Ou seja, é um sinônimo de concluir ou um sinônimo de deduzir, certo? Então você pode ter questões que começam com infere-se, deduz-se do texto, conclui-se do texto. Essas palavras vão indicar para você que a resposta não está necessariamente escrita lá, mas que a resposta parte daquilo que está escrito para que você possa fazer essa dedução, para que você consiga chegar a esse resultado. Então tome muito cuidado. As questões que falam sobre compreensão de texto geralmente começam assim, ó. Segundo o autor, colocam lá de acordo com o autor, conforme o texto, tá? As questões que exigem interpretação, não. É basicamente infere-se, conclui-se, deduz-se do texto, pode-se deduzir, pode-se concluir, pode-se inferir, tá? Então, eu quero que você tome cuidado com isso, porque nas questões de compreensão, a resposta está mais objetivamente colocada. Nas questões de inferência, não. Além disso, aqui vem algo bem importante que talvez possa, para você, ser uma dica fútil ou uma dica que não tem assim tanto valor, ainda mais se você for estudante de longa data, mas eu sempre passo isso para os meus alunos. Nas questões de interpretação, a primeira coisa que você deve fazer é eliminar os absurdos, eliminar aquelas alternativas que são ridículas. Porque dificilmente você encontra a questão certa de primeira. Você elimina as erradas. Então pegue palavras polarizadoras. Não, apenas, somente, dificilmente, nunca, raramente, destaque. Porque elas mudam completamente o contexto daquilo que está sendo dito. O contexto daquilo que está como informação textual. Muito cuidado para você não perder uma questão dada como costuma ser a questão de interpretação. Certo? Então falei um pouquinho sobre interpretação, vamos adiante, porque nós precisamos repassar outros assuntos aqui, né? Então olha só, eu já tinha falado sobre essa primeira parte e falei que existem outros elementos importantes. Eu vou repassar um pouquinho de morfologia agora com você. Então vamos lá no nosso material, anote morfologia. Pablo, dentro de morfologia, existem classes mais importantes, classes com as quais eu devo me preocupar mais? Existem, é claro. Então, em primeiro lugar, eu vou citar para você aqui, ó, os advérbios, tá? Por que você precisa se preocupar com os advérbios? Porque os advérbios são elementos circunstanciadores, ou seja, eles são empregados para alterar, de certa maneira, o sentido, a circunstância daquilo que se fala. Geralmente estão associados aos verbos de uma frase. Mas o que eu quero que você entenda é
Por que os advérbios são perigosos? Primeiro, porque a banca pode exigir de você o reconhecimento do sentido dos advérbios e pode exigir de você o reconhecimento do que nós chamamos de semântica topográfica ou mudança de sentido da frase. Como assim, Pablo? Nas questões de reescrita, o elaborador da prova pede para você deslocar um advérbio dentro de uma frase, certo? Eu vou mostrar para você o efeito de um deslocamento em duas sentenças, para você perceber como isso é perigoso. Olha só. Ontem eu disse a verdade, certo? Aparentemente uma frase simples e muito inocente. Eu vou pedir para você pegar a palavra ontem e deslocar essa palavra para diversas posições aqui. Ontem eu disse a verdade, eu ontem disse a verdade, eu disse ontem a verdade, eu disse a verdade ontem. Você viu que eu tenho 3 posições. E aqui, mudou o sentido em algum deslocamento? Não. Em todos os casos, o ontem é o meu elemento circunstancial temporalizador, ou seja, ele indica para mim o momento em que eu pratiquei a ação de dizer a verdade. Agora, eu quero mostrar para você como numa frase um pouquinho mais longa, isso pode se transformar num desafio. Olha só. Ontem eu disse que traria o contrato. Muito bem. Agora eu quero que você faça o mesmo exercício. Pegue a palavra ontem e faça um deslocamento espacial dentro de uma frase. Vamos começar aqui. Eu ontem disse que traria o contrato. Eu disse ontem que traria o contrato. Agora eu vou pegar outra cor para você poder perceber. Eu disse que ontem traria o contrato, eu disse que traria ontem o contrato, eu disse que traria o contrato ontem. O que eu quero que você entenda, existem 3 posições possíveis, tanto antes do que, do nosso conectivo, quanto depois do que. E essas posições alteram o sentido da frase. Nesse caso, até a palavra que, eu vou fazer um corte aqui para você entender. Até aqui eu tenho a palavra ontem, o advérbio ontem, incidindo sobre o verbo dizer. Ontem eu disse, eu ontem disse, eu disse ontem. Ou seja, o ontem estava se referindo ao verbo dizer. Agora, vamos para o outro caso. Se nós deslocarmos para depois da conjunção, eu disse que ontem traria o contrato, eu disse que traria ontem o contrato, disse que traria o contrato ontem. O ontem passaria a significar sobre o verbo trazer. Por quê? Porque existe uma circunstância importante sobre o emprego dos advérbios, e essa circunstância é: o advérbio vai incidir semanticamente sobre o verbo da oração em que está inserido. Aqui ele está inserido na primeira oração, daqui para frente ele estaria inserido na segunda oração. Então, por isso, quando o elaborador disser para você, analise a reescrita da frase, você precisa observar esse tipo de elemento. Isso é interpretação de textos ao mesmo tempo em que nós temos aqui uma questão sobre emprego de advérbios. Eu recomendo severamente que você leia a lista de advérbios ou que você tenha uns minutinhos para assistir a uma aula sobre advérbios. Se você tiver um tempinho, tem até no meu canal do YouTube, você pode assistir com tranquilidade, para que você possa pelo menos rememorar quais são os advérbios. Bem, no segundo aspecto de morfologia, outro elemento importante são as conjunções. Por que eles são importantes? Porque as questões da banca podem exigir de você que você reconheça o sentido da conjunção que foi empregada ou que você faça uma permuta. O que é uma permuta nesse caso, Pablo? É uma troca de conjunções. Então a banca pede para você reconhecer o sentido
que aquela conjunção aplica à frase. Por exemplo, a palavra embora. A palavra embora indica um sentido de concessão. Pablo, posso trocar a palavra embora pela palavra mas? Aí tome cuidado, isso é uma questão de permuta. Você não pode fazer uma troca direta. Por quê? Porque ao passo que a palavra embora é uma conjunção de natureza subordinativa adverbial concessiva, a palavra mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Elas possuem naturezas de sentido distintas. Então, você vai ter que trazer isso na ponta da língua. Quais são as conjunções e as possibilidades de permuta? Assevero para os senhores. As conjunções mais importantes para as provas da banca Sebrasp são as conjunções. Coloca aqui, ó, dentre as coordenativas, tá? São 5 categorias, mas as mais importantes que eu vou recomendar são as conjunções adversativas e as conjunções conclusivas. Costumam ser as mais cobradas, então presta atenção nisso aí. E dentro do grupo das conjunções subordinativas, em relação a essas questões de permuta e de sentido, você precisa ficar de olho nas conjunções causais, nas conjunções consecutivas, nas conjunções concessivas e nas conjunções finais, porque essas são as mais recorrentes, são aquelas que mais costumam, né, aparecer dentro das provas. Beleza? Então, tá feita aqui tá feito o meu aviso, né, a respeito dessas conjunções que são tremendamente importantes. Quer tirar uma foto? Bate uma fotinha ali, ó. Depois você manda lá dizendo, Pablo, estava estudando. Muito bem. Depois das conjunções, outro elemento que está dentro da morfologia e que é muito importante para você que vai fazer prova da banca Sebrasp é o assunto relativo aos pronomes, tá? Mas aqui não há muito segredo. Por quê? Eu quero apenas que você rememore algumas coisas. Os pronomes dentro das provas do CESP costumam aparecer, CESP-Sebrasp, tá? Em questões daquilo que nós chamamos de retomada. Questão de retomada. O que é isso? A questão em que você tem um pronome que está apontando para outro elemento no texto. Ele vai pedir para você a palavra isso retoma o elemento tal. O que você precisa saber? Que geralmente os pronomes apontam para trás. É o que nós chamamos de função pronominal anafórica. Anafórica significa aponta para trás, aponta para aquilo que foi dito, aponta para aquilo que já foi mencionado dentro da sentença. E outro aspecto que costuma aparecer em provas mais especificamente de múltipla escolha do CESP é o uso de a, o e lhe para substituir elementos dentro de uma frase. Então aqui eu quero que você tenha um cuidado. Por quê? Porque lembra que eu falei que você tinha que ter breves noções de sintaxe? Exatamente, esse é um daqueles casos. Você precisa reconhecer a função que o pronome vai desempenhar dentro da sentença. Vou explicar para você. O pronome a e o pronome o são pronomes oblíquos átonos, perfeito, que tem como função a complementação direta, ou seja, eles serão chamados de termos diretos. Tudo bem? Pablo, o que significa dizer termos diretos? Que eles vão substituir ou retomar elementos que não começam com uma preposição, enquanto a palavra lhe vai ser reconhecida por nós como um termo indireto, certo? O que significa dizer que ele é um termo indireto, que ele será elemento para substituir expressões
que começam com uma preposição. Eu posso mostrar uma frase para você. Então, olha só. Preste muita atenção, tá? Preste muita atenção ao que eu vou escrever aqui. Recomendou a João que saísse. Muito bem. Nós temos dentro dessa sentença dois tipos de complemento do verbo recomendar. Nós temos recomendou a João. Você pode notar que esse a é uma preposição, então isso aqui é um complemento indireto, também chamado de objeto indireto. E este que saísse é uma oração que está funcionando como complemento do verbo recomendar, né? O que foi que ele recomendou a João? Nesse caso, ele é um complemento direto, porque nós não temos uma preposição aqui. Tá bem? Saudável, tranquilo, vivo? Então vamos lá. Se eu fosse substituir o termo a João, eu deveria escolher a, o ou lhe. Pense, ele é um termo indireto, então eu tenho que escolher o lhe. A forma correta é recomendou-lhe, beleza? Que saísse. Tudo bem? Agora, suponha que eu queira manter o termo a João e que eu queira substituir o que saísse. O que é que eu vou utilizar? O, a ou lhe? Eu vou utilizar o, porque estou substituindo uma oração como um todo. Então, recomendou o a João. O que eu quero que você entenda aqui é que isso aqui é o complemento direto. Ah, eu coloquei a caneta de outra cor. Não tem problema, tá? Esse é o complemento direto e esse é o complemento indireto. Eles não são intercambiáveis. Você só pode trocar alguma coisa por lhe se essa coisa começar com uma preposição. Você só pode trocar alguma coisa por o ou a se essa coisa não começar com preposição dentro do texto, tá? Então, isso aqui é algo que a banca examinadora gosta de exigir dos seus candidatos e tem a ver com o emprego dos pronomes, certo? Eu poderia aqui me delongar e falar, por exemplo, sobre pronomes relativos, mas aí nós não teríamos tempo e nossa revisão ficaria por demais longa, certo? Mas é importante, por exemplo, que você saiba reconhecer os pronomes relativos para uma eventual questão a respeito de orações subordinadas adjetivas, tá? Então é importante você lembrar isso aí. Falei sobre morfologia, já falei que você precisava ter algumas noções de sintaxe, mas eu não vou explicar o conteúdo sintático para você porque ele depende de uma aula mais longa. Mas posso adiantar que os elementos de sintaxe mais cobrados pelo SEBRASP são sujeito, classificações de sujeito, objeto direto, ou seja, complemento verbal, objeto indireto, que também é complemento verbal, aposto, vocativo e orações subordinadas adjetivas, certo? Vou mostrar para você um elemento, para dizer que você não escreveu nada depois disso que eu falei, né? Eu quero que você coloque aqui, ó, sintaxe, e eu vou pedir para você anotar uma dica sobre sintaxe que pode aparecer na sua prova, que é a distinção entre orações subordinadas adjetivas, tá? Coloca assim, ó, diferença entre orações subordinadas adjetivas, beleza? Existem dois tipos de oração subordinada adjetiva. Você vai aprender agora, ou pelo menos vai rememorar. O primeiro tipo, que é a oração subordinada adjetiva explicativa, e o segundo tipo, que eu vou colocar aqui ao lado para você, que é a nossa, número 2, oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Bem,
O que é que nós temos que saber sobre isso? Que na prática, a diferença elementar entre essas duas orações é o isolamento, o critério de isolamento, ou seja, isolar um termo ou não isolar. Esse isolamento pode ser feito por vírgulas, travessões ou parênteses. Eu vou mostrar isso para você agora por meio de uma explicação bem simples. Olha só. O livro, vírgula, que eu já li, vírgula, foi premiado. Certo? O que nós temos aqui? Nós temos uma oração que é chamada de oração adjetiva. É essa que está entre vírgulas, tá? Por que ela é uma oração adjetiva? Porque ela se refere ao substantivo livro, quase como um adjetivo faria. Perfeito? Bem, outras coisas que eu preciso saber. Ela começa com um pronome relativo e nós temos um verbo aqui. São outras características que denunciam o fato de ela ser uma oração adjetiva. Vamos adiante. Eu quero que você saiba também o seguinte. Eu tenho aqui duas vírgulas. Essas duas vírgulas estão isolando esta oração do seu referente. Esse isolamento é justamente para demarcar que se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Perfeito? Por quê, Pablo? Porque se eu retirasse essas duas vírgulas, ela viria para cá. Ela seria uma oração subordinada adjetiva restritiva. Certo? Vou colocar aqui, ó. O livro que eu já li foi premiado. Neste momento, eu não quero que você tente entender a razão de ser de explicativa e restritiva. Isso você entende primeiro estudando morfologia, depois uma sintaxe mais avançada. No momento eu quero só que você pense nesse esquema da existência ou não da vírgula aqui no meio, tá? Por quê, meu aluno querido? Vamos lá. Se eu remover essas duas vírgulas, a oração que era explicativa passa a ser restritiva. Isso aparece nas questões de reescrita ou de pontuação. O elaborador diz algo para você como: as vírgulas que isolam o segmento que eu já li foram empregadas de forma facultativa, razão pela qual sua remoção não altera o sentido original nem prejudica a correção gramatical. Tá errado. Por quê? Porque altera o sentido original. Essa aqui é uma alteração de sentido, passar da explicativa para a restritiva. Mas agora presta atenção. Veio o elaborador e diz para você: remova apenas a segunda vírgula. Aí você cometeu um crime gramatical. Por quê? Porque você está deixando uma vírgula entre o sujeito, livro, e o verbo que não foi premiado. Não pode ficar uma vírgula entre sujeito e verbo. Então a ideia é, se você remover apenas uma das vírgulas, a primeira ou a segunda, você vai prejudicar a correção gramatical. Se você remover as duas, você mantém a correção gramatical, mas você prejudica o sentido original. São coisas diferentes. Correção gramatical é certo e errado. Sentido é o explicativo ou restritivo, certo? Mesma coisa se a banca pedir para você inserir uma vírgula aqui. Pôs uma vírgula, o que acontece? Falha, porque você vai ter uma vírgula entre sujeito e verbo. Pablo, se for do outro lado, é a mesma coisa. Ou você coloca as duas vírgulas ou você tira as duas. Posso trocar essas vírgulas por travessões? Claro que sim. Por parênteses também. Não prejudica a correção gramatical e nesse caso também não prejudica o sentido, alterar o sinal de pontuação, tá? Então isso aqui é um elemento que eu aposto em relação à sintaxe para o nosso concurso. Vamos adiante, porque eu ainda preciso falar sobre alguns elementos bem premiados, né? Alguns elementos importantes. Vamos aqui falar sobre o próximo tópico que está no nosso material, que é o material de concordância, certo? Quando eu falo para você sobre o assunto de concordância, eu quero que você, de forma bastante simples, vá aos casos mais elementares,
que são os casos recorrentes de prova. Vamos aqui recuperar algumas coisas bem simples, tá? O primeiro caso, que é o caso de tentar ludibriar o aluno por causa da posição do sujeito, tá? Vou falar para você aqui, ó, sobre posição do sujeito, tá? Então preste bem atenção ao que eu vou explicar agora. A banca examinadora sabe que o aluno às vezes comete alguns equívocos e não percebe as relações sintáticas. Então ela pede para você o seguinte: na frase ocorreram depois de um mês, vírgula, mudanças, vou manter só até aqui. A banca vai pedir para você, se é possível, você deixar este verbo no singular. Ocorreu depois de um mês mudanças. Não pode. Por quê? Porque existe uma relação sintática entre esses elementos. A palavra mudanças é o sujeito do verbo ocorrer. Pablo, mas não é o objeto direto? Eu achava que fosse o objeto direto. Não, cara. Se você achou que fosse objeto direto, você está fazendo uma análise topográfica, está fazendo uma análise de posição, não análise sintática. Análise sintática é de função. O que foi que ocorreu? Mudanças ocorreram. Mudanças está conjugando o verbo ocorrer e deixando este verbo no plural. Então é isso aqui, ó. Mudanças ocorreram depois de um mês. Você só vai passar para o singular esse verbo ocorrer se mudanças também for para o singular, ficar mudança. Entende? Então, isso aqui é uma coisa que a banca gosta de cobrar do aluno, porque acha que ele não vai perceber a relação entre sujeito e verbo, tá? Além disso, nós temos o segundo caso, que é o caso do verbo haver. O verbo haver é um verbo impessoal e existem duas circunstâncias em que ele costuma aparecer em provas. É o caso do haver sendo empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Perceba, é o verbo haver, não esses três aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando o verbo haver for empregado significando existir, ocorrer ou acontecer, ele não poderá ir para o plural. É proibido ir para o plural, certo? Por quê, Pablo? Porque aí ele é um verbo impessoal. Então, olha só. Havia perguntas importantes. Beleza? Havia perguntas importantes. Bem, vamos lá. Em havia perguntas importantes, essa frase é diferente da primeira. Por quê? Porque na primeira frase, ocorrer é um verbo intransitivo, ou seja, ele não tem complemento, mas tem sujeito. Na segunda frase, o verbo haver é um verbo transitivo direto. Isso quer dizer o quê? Que ele tem complemento, mas não tem sujeito. Nós não temos um sujeito para conjugar esse verbo aqui. Então ele fica no singular obrigatoriamente, terceira pessoa do singular. Sempre, tá? Então, havia perguntas importantes e não haviam. E a banca pede se você pode passar para o plural para concordar. Obrigado, Carlão. Para concordar com a palavra perguntas. Não pode. Agora, fica de olho na pegadinha. A banca pede para você, de vez em quando, trocar esses verbos, aliás, o verbo haver, por um desses aqui. E aí, Pablo? E aí, fica no singular? Não, cuidado. Eu falei para você no momento em que eu estava explicando. Essa regra é para o verbo haver. Se eu fosse trocar haver por existir, o existir é um verbo igual ao ocorrer. É intransitivo. Então eu escreveria assim, ó. Existiam perguntas importantes. Porque daí, nesse caso, perguntas viria a ser o sujeito do verbo existir. Então, quero que você tome muito cuidado,
quando o cara começar a substituir o verbo haver. Porque quem é o verbo impessoal? Quem é o verbo que não possui sujeito? É o verbo haver, nesse caso. No sentido de existir, ocorrer ou acontecer e no sentido de tempo transcorrido. Havia tempo. Tá? Aliás, nesse caso, não só o verbo haver. O verbo fazer e o verbo ir. Também são todos impessoais e também permanecerão no singular. Vamos adiante, porque eu preciso passar a próxima regra para você, tá? Vem comigo aí que eu tenho certeza de que isso vai te ajudar. Próxima regrinha, a de número 3, é o fato de nós termos verbos, tá? Verbos mais a palavra ser. Cara, isso aqui dá um nó na cabeça do aluno quando o assunto é concordância. Por quê? Porque para ele saber se o verbo vai para o plural ou não vai para o plural, ele tem que descobrir qual é a função da palavra ser. E é exatamente isso que eu vou explicar para você neste momento, tá? Venha para esse meu quadrinho aqui do lado. Então, nós temos duas circunstâncias. A circunstância A, tá? Anota aí bem bonitinho. Circunstância A. Caso a palavra ser seja o que nós chamaremos de partícula apassivadora. O que você vai escrever aí no seu material? Se a palavra ser for uma partícula passivadora, o verbo será obrigado a concordar com o sujeito que aparecer na frase. Eu vou te explicar para você. Quando é que a palavra ser será considerada uma partícula passivadora? Quando você tiver um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, ou seja, aquele verbo transitivo direto e indireto, com dois complementos, né? Mais a palavra ser. Somente nesse caso ela será a partícula passivadora. Pablo, você pode dar um exemplo? Mas é, claro. Olha só. Ouviram-se as testemunhas. Por que está no plural? Está no plural porque as testemunhas é o termo que funciona como sujeito. Pablo, mas você adivinhou isso? Você descobriu isso como? Aqui vem a grande jogada. O verbo ouvir. Quem ouve, ouve alguém ou alguma coisa, correto? Quer dizer que ele é um verbo transitivo direto. Então, se eu tenho o verbo transitivo direto e tenho a palavra ser, quer dizer que esta palavra ser é uma partícula passivadora. E pela regra que eu acabei de te explicar, a partícula passivadora junto com o verbo faz com que o verbo concorde com o sujeito. Se fosse testemunha no singular, então eu diria o quê? Ouviu-se a testemunha. Mas você tem que saber que nesse caso é por causa da palavra se funcionando como partícula passivadora. Pablo, dá um exemplo com o verbo bitransitivo. Claro, olha só. Ofereceram-se respostas ao povo. Muito bem. Então, o que é que eu tenho aqui? Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Isso é o que nós chamamos de verbo bitransitivo. Isso quer dizer que este se é uma partícula passivadora. E vai concordar com quem? Vai concordar com o sujeito. Pablo, como é que eu sei quem é o sujeito? Dica de ouro. Sujeito não começa com preposição. Este é uma preposição. Então, nesse caso, a palavra respostas, que está no plural, é o nosso sujeito. E por isso faz o verbo ficar no plural. Beleza? Tá. Essa é a primeira circunstância que eu queria trazer para você sobre esse caso aqui, ó, de verbo mais a palavra ser. Tudo bem? Primeira coisa que eu queria mostrar. Agora eu vou mostrar a segunda coisa para você. Pô, o cara já apagou. Dá um pause aí, velho. Pause aí, você assiste e depois fica de boa. Tá bom? Muito bem. Segunda circunstância aqui. Vou colocar para você, ó. Item B.
Se a palavrinha se for o que nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito, tá? Se for isso aqui, um índice de indeterminação do sujeito. Tá bom, Pablo, quando é que vai ser? Primeiro, quero que você entenda o que vai acontecer. Quando for um índice de indeterminação do sujeito, obrigatoriamente o verbo deverá ficar no singular. Isso vai acontecer toda vez que a palavra se estiver associada a um verbo intransitivo, a um verbo de ligação ou a um verbo transitivo indireto. E aqui eu destaco para você ficar de olho na preposição, porque é ela que vai salvar a sua vida. Veja só o exemplo que eu trago para você. Precisam-se de pessoas. Isso aqui parece certo para você? Parece, mas não está. Por quê? Porque eu não posso deixar esse verbo no plural. Pablo, mas no de antes, cuidado. No de antes, eu tinha um verbo transitivo direto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, precisa-se no singular de pessoas. Eu estou falando do verbo precisar no sentido de necessitar. Ele é um verbo transitivo indireto. Isso faz com que a palavra se seja um índice de indeterminação do sujeito. E não importa se aquilo tiver esse elemento no plural, serei obrigado a manter o verbo no singular. Tudo bem? Revisãozinha tranquila de concordância que pode aparecer na sua prova. Vamos revisar mais aspectos importantes. Agora eu vou revisar para você o assunto de crase. Na realidade, eu vou trazer algumas dicas para você. Porque o que acontece? O CESP ou SEBRASP gosta muito de pedir para você se o acento grave pode ser empregado em algumas circunstâncias. A minha sugestão é que você dê uma olhadinha nos casos proibitivos de crase, de emprego do acento grave, certo? Então o que eu quero que você lembre, não use o acento grave, perfeito? Em quais circunstâncias? Primeira delas, diante de verbos. Diante de verbos. Não pode. Então, ele tende a errar. Esse é só uma preposição, não tem acento grave. Segundo lugar, diante de masculino. Diante de masculino. Não use diante de pronomes, beleza? Principalmente pronomes indefinidos, porque isso vai acabar com o esquema, vai transformar a sentença numa sentença incorreta imediatamente. Outra coisa, não use se você tiver o a no singular mais uma palavra no plural. Certo? Como assim? Ele fez referência a pessoas. O a está no singular, a palavra no plural. Não tem acento grave aqui, nunca, tá? Não tem acento grave aqui. Então, o que eu recomendo que você faça, se você tiver um tempinho, eu tenho um vídeo chamado O Uso da Crase e o Macete Secreto. Ou você pode pegar outro, que é um vídeo chamado Os Mandamentos da Crase. Lá eu trago para você 16 frases que rimam, são frases que rimam que eu criei para que você possa memorizar todos os casos de crase e não errar mais caso isso apareça na sua prova. Beleza? Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho para você sobre o que eu gostaria de que você levasse para a prova a respeito de colocação pronominal, tá? Então vamos lá. Colocação pronominal. Beleza? Bem, a colocação pronominal é uma parte da língua portuguesa que estuda a posição dos pronomes oblíquos átonos em relação a um verbo, tá? Então, você pode ter ali
no caso da colocação, próclise, mesóclise e ênclise. Lembrando que a próclise é o pronome antes do verbo. Por exemplo, eu me encontrei, certo? Eu tenho o pronome oblíquo átono aqui, ele está antes do verbo. O nome disso aqui é próclise. Beleza? Mesóclise, o pronome no meio do verbo. Exemplo, contratar-te-ei. O pronome aqui no meio traz o que nós chamamos de mesóclise. Tudo bem? Depois você tem algo como diga-me, que para nós é o pronome oblíquo átono colocado depois do verbo. Isso aqui é chamado de ênclise. Tudo bem? Existe um outro caso que se chama apossínclise, mas é uma figura de construção e que não costuma cair em provas do Sebrasp, então nem vou me demorar explicando isso para você. Agora, o que eu quero que você entenda nesse momento é que desses 3 casos aqui, um deles é mais incidente e um deles você precisa memorizar, trazer na ponta da língua, porque ele pode ser aquilo que vai definir se você acerta ou não a questão. Estou falando do caso de próclise, que inclusive é a regra mais forte, tá? Próclise é a regra mais forte porque nesse caso ela é aquilo que nós entendemos como regra das palavras atrativas. A próclise ocorre quando você tem uma força fonética que puxa o pronome para antes do verbo para evitar problemas de cacofonia. Então, o que eu vou mostrar para você aqui é o seguinte: existem os casos, certo? Os casos obrigatórios de próclise. Então você vai colocar no seu material assim, ó. Próclise. E você vai anotar quais são as circunstâncias em que você tem que colocar o pronome antes do verbo. Na maior parte dessas circunstâncias é porque nós temos palavras atrativas. Elas atraem como um imã, certo? Atraem foneticamente o elemento para perto de si. Então, vamos começar aqui. Primeiro caso, se você tiver palavras negativas. Palavra negativa, puxa o pronome para perto de si. Em segundo lugar, conjunções subordinativas. Em terceiro lugar, coloca lá pronome relativo. Depois, quarto lugar, pronome interrogativo. Quinto lugar, pronome indefinido. Depois disso, no sexto lugar, você vai colocar assim, ó, advérbios, certo? Sétimo lugar, se você tiver a preposição em mais um verbo no gerúndio. Como assim? Em se tratando disso, sei tudo. Em se tratando, em se fazendo, em se falando, tá? Percebeu? Em mais o gerúndio, NDO. Depois, coloca lá, caso número 8, se você tiver o que nós chamamos de sentenças optativas. O que é uma sentença optativa? Aquela em que você deseja algo para alguém, tipo, vai se lascar, Deus lhe acompanhe, certo? Nesse caso, Deus o acompanhe, né? Essa é a forma correta. Porque a outra, com o lhe, se é Deus lhe pague, né? Pague a você. Lembra o uso do o, a e lhe, que eu trouxe aqui. Então, o que eu quero que você memorize? Ah, só para te explicar. Existe um caso, que é um caso de super exceção, que é o fato de você ter um verbo empregado no infinitivo, antecedido pela preposição a, sucedido por pronomes o e a, que foge totalmente ao caso que nós conhecemos de colocação facultativa e tudo mais. Então,
Eu só queria que você soubesse que existe uma exceção, mas que essa exceção está lá na ênclise, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. São essas 8 regrinhas para você memorizar a próclise obrigatória, as circunstâncias em que você será obrigado a colocar o pronome oblíquo antes do verbo, tá bem? Para encerrar, vou falar para você sobre pontuação. Ô Pablo, você falou um monte aí, cara, já está quase trazendo 1 hora e várias coisas para mim foram grego, né? Porque, bem que muita coisa do português vem do grego, mas muita gente considera isso porque não conseguiu estudar a matéria de língua portuguesa, porque ela realmente é uma matéria longa, é uma matéria analítica, é uma matéria que exige que você se debruce sobre o assunto durante muito tempo. Muito bem, vamos aqui falar rapidamente sobre o assunto de pontuação. Quais são os conteúdos de pontuação que mais caem em provas da banca Sebrasp? Então vamos lá, você tem vírgula, de longe é o principal. Aspas, travessões, beleza? E às vezes 2 pontos. 2 pontos para você anunciar alguma coisa. As aspas para dar algum tipo de destaque, título de um livro, uma ironia, uma palavra destacada no texto para mudar o sentido, certo? E os travessões para você isolar expressões ou marcar o que a gente chama de discurso direto, alguém falando alguma coisa dentro de uma narrativa. Agora, eu queria rememorar algumas coisas sobre a vírgula, coisas que podem salvar a sua vida na hora da prova, tá? Vamos lembrar aqui em primeiro lugar aquilo que nós chamamos de regra de ouro. E aqui eu vou precisar de que você ative seus conhecimentos sintáticos, tá? Por quê, Pablo? Porque a primeira regra de ouro é: não se separa com vírgula o sujeito de seu verbo. Então, você não pode colocar vírgula entre sujeito e verbo. Eu sempre recomendo, quando a banca colocar uma questão pedindo para você inserir uma vírgula, remover uma vírgula ou reestruturar uma frase, observe se nesse processo não ficou uma vírgula separando o sujeito do verbo. Por exemplo, os mais valiosos ensinamentos do meu pai sempre me ajudaram. Geralmente o cara coloca uma vírgula antes do sempre, né? Os mais valorosos ensinamentos do meu pai, vírgula, sempre me ajudaram. Tá errado. Tá colocando uma vírgula entre os sujeitos, mais valorosos ensinamentos do meu pai, e o verbo, ajudaram. Então, não pode fazer isso. Então, essa é a primeira regra de ouro. Separou o sujeito do verbo com vírgula, tá errado. Segunda regra de ouro. Na ordem direta. Pablo, não sei o que é ordem direta. Sujeito, verbo, objeto. Ou sujeito, verbo, complemento. Na ordem direta, não se separa o verbo de seu complemento. Então, complemento. Objeto direto ou objeto indireto, tanto faz. Você não pode separar do verbo com uma vírgula. Por exemplo, eu comprei, vírgula, um carro novo. Errado. Na ordem direta eu não posso fazer isso. Pablo, se eu inverter a ordem, posso. Daí eu posso. Mas só relação entre verbo e objeto. Entre sujeito e verbo, nunca coloque uma vírgula. Coisas importantes que você tem que se lembrar. Das vírgulas para isolar aposto explicativo, oração subordinada explicativa, como eu disse para você anteriormente. Para isolar vocativo, para deslocar elementos adverbiais, como isso aqui, ó, na ordem direta, vírgula. Está deslocando o elemento adverbial, então a vírgula serve para isso.
Para sintetizar e dizer para você assim, ó, isso aqui já é o suficiente, eu traria para você uma dica que eu costumo trazer para os meus alunos, que é a seguinte: a vírgula é 10. Por que ela é 10? Porque essas são as funções dela. Ela desloca, ela enumera, ela enfatiza, ela explica, ela isola e ela separa, certo? Desloca elementos no texto, separa termos de uma enumeração, quando você tem vários, né, da mesma função. Ela serve para você enfatizar alguma expressão no meio do texto, um advérbio, por exemplo. Ela serve para você introduzir uma oração explicativa. Ela serve para você isolar elementos, a exemplo de um vocativo, e serve para separar, né, uma oração de outra, por exemplo. Muito bem. Eu falei para você durante muito tempo, eu falei muita coisa para você. Eu espero que você tenha conseguido, pelo menos, revisar um pouco desse assunto, porque é um assunto muito importante. Desejo que você tenha uma ótima performance nesse concurso e desejo que você tenha um ótimo desempenho. E, fundamentalmente, que você sempre valorize seus estudos, porque seus estudos trouxeram você até aqui e são eles a mola propulsora para levar você daqui para diante. Espero que você continue comigo, acompanhando nas minhas redes. Espero que você, na próxima vez que vier conversar comigo, diga que agora sim você foi aprovado no seu concurso